Você gostaria de saber os segredos universais para acumular riqueza na sua vida? Fica até o final desse vídeo que nós vamos mostrar para você. Olá, ser humano incrível! Você já leu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Ele já vendeu mais de 2 milhões de exemplares e é um enorme clássico sobre inteligência financeira. Somos, por meio dele, apresentados aos segredos que fizeram com que os babilônios fossem um povo extremamente próspero. E mesmo que a civilização babilônica tenha desaparecido há quase 6.000 anos, o que esse livro nos traz é muito atual. Afinal de contas, a inteligência financeira é uma técnica que está à disposição de qualquer pessoa que queira masterizá-la. Então, se você deseja saber um pouco sobre fazer o dinheiro trabalhar para você e não o oposto, pagar todas as suas dívidas e honrar o seu nome, saber como proteger seu patrimônio, então vamos lá. O que o Homem Mais Rico da Babilônia nos ensina? O livro O Homem Mais Rico da Babilônia ensina que existem leis que governam a acumulação da riqueza. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Todos os homens têm tempo em abundância que poderia ser usado para o acúmulo de riqueza e não ter mais de se preocupar com o dinheiro. Assim, Arcade, o homem mais rico da Babilônia, afirma a sua fórmula como sendo: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria uma parte de tudo que ganhasse, e assim fará você. Essa parte que cabe apenas a você deve ser no mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Portanto, pague a si mesmo primeiro. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve ser separado o joio do trigo. Isso porque aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias pagará com seu dinheiro para provar a falsidade da opinião dos outros. Você faz aulas de inglês com alguém que não sabe a língua? Não. Então, por qual motivo houve conselhos sobre investimentos de quem não domina o assunto? Com certeza Arcade, que se tornou um dos homens mais ricos que pisou no mundo, é uma autoridade no assunto e merece ser ouvido. Um dos aspectos mais importantes de qualquer vida financeira é o controle para não sair gastando tudo. Você gasta tudo o que você ganha? Então você nunca será rico. Não importa de quanto seja o seu salário. O livro afirma que primeiro você deve reunir um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. Aprenda primeiro a viver com menos do que pode ganhar. Depois aprenda a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E, finalmente, aprenda a fazer o ouro trabalhar para você. Comece poupando a 10ª parte de seus ganhos, como já foi dito. Por outro lado, não seja mão de vaca, nem tenha medo de gastar. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Por isso, saiba o que está em seu alcance e saiba separar bem aquilo que é necessário do que é um mero desejo. Quanto a isso, o livro afirma a necessidade de se fazer o orçamento de suas despesas de modo que seja possível ter dinheiro para pagar pelo que é necessário. Em seguida, considere os prazeres em seus mais valiosos desejos sem querer gastar mais do que 9/10 de seus ganhos em tudo isso. Com isso, a cada novo pagamento, a sua conta ficará invariavelmente mais pesada e a cada 10 pagamentos você terá acumulado um pagamento completo em reservas. Mas é importante dizer que a riqueza de um homem não deve ser medida pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha sim nos lucros que essa soma pode produzir, a torrente de ouro que flui continuamente para dentro de suas bolsas. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Eu mesmo criei uma planilha chamada O Homem Mais Rico da Babilônia, com base nos ensinamentos do livro e que eu tenho certeza de que vai agregar muito valor na sua vida. Inclusive, tem gente por aí cobrando por materiais como esses, mas eu vou te oferecer no 0800 e tudo o que você precisa é ficar até o final para saber como baixar essa planilha. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza, do contrário, corre o risco de perder-se. Não confie muito em seus próprios conhecimentos.
ricos, porque podem estar destinando seus tesouros a investimentos perigosos. Procure, antes de tudo, a opinião correta das pessoas com negócios e lucros. Além disso, cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros. Assim, quando ele não for mais jovem, ele deve providenciar que a família não fique na penúria. Será que isso não é muito atual com toda a questão que vemos nas reformas da Previdência? Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. É verdade. Mas, além de se precaver no futuro, os desejos também são importantes na vida de qualquer pessoa. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Ou seja, deseje, mas o faça de modo mais preciso que puder para facilitar a visualização. Mas tão importante quanto desejar e guardar é manter uma imagem de respeito, ou seja, buscar não dever e se dever, buscar formar de liquidar esses débitos. Em função disso, o livro traz algumas resoluções para a pessoa que lhe diz que respeita a si mesma. Vamos então a alguns tópicos que eu preparei aqui para você com base no livro. Ela deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade de que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saldar. Deve cuidar da família de modo que ela possa pensar e falar bem dela. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou foram atingidos pela desventura e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Também deve ter atenções para os que lhe querem bem. Deve cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre a sua profissão será ricamente recompensado. Para construir uma sólida posição, é sempre necessário um começo, obviamente. Esse começo pode ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para o seu primeiro investimento. Troque prata e ouro por 100 ou 500 reais e o efeito será o mesmo. No entanto, muitos acabam não praticando essas resoluções porque o espírito da procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, sim, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita. Com isso, estamos sempre adiando aquilo que deve ser feito de fato. Para atrair a boa sorte, é necessário atrair as oportunidades. Lembre-se disso. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Se você está endividado assim, como a maior parte dos brasileiros, em especial nesse momento que estamos passando, infelizmente, o homem mais rico da Babilônia não te deixou desamparado. Ele trouxe um plano prático para pagar as suas dívidas. Poupar 10% de tudo que ganhar, a fim de garantir sua futura prosperidade, como já vimos a exaustão e que deve seguir você até seu último dia, caso deseje a riqueza. Destinar 70% de tudo que ganhar para o sustento de suas necessidades básicas, já que o plano deve permitir sua sobrevivência e um mínimo existencial para você. É importante destacar que muitas pessoas buscam adequar o quanto elas ganham ao padrão de vida, por exemplo, mas na verdade o livro deixa bem claro que é o inverso que precisa se ocorrer. Nossa vida é que se deve adequar ao quanto estivermos ganhando, sendo que é sim importante buscar um progresso no salário por meio da especialização e do conhecimento, mas sempre guardando o pagamento a si mesmo primeiro. Por último e não menos importante, que é o terceiro passo, quem estiver endividado deve destinar 20% de tudo que ganhar para saldar as suas dívidas. Podemos parecer quase contra-intuitivo com tudo que fizemos até hoje, já que as dívidas geram um certo desconforto e você sempre deseja quitá-los o quanto antes. Mas saiba que esse plano com esses 3 passos promete gerar a você uma paz de espírito. Para que ele funcione adequadamente, reúna todos os seus credores e revele este seu plano e o quanto cada um receberá a partir de então. Em contrapartida,
exige apenas que você não seja cobrado com quanto sua parte do plano esteja sendo cumprida, algo que também será do interesse deles. Aqueles que reclamarem, avise que é a única forma de honrar com sua prestação de dívida. Com o tempo, você verá sua dívida diminuindo e, paralelamente, suas economias crescendo. Mas não mude de plano até que tenha condições de quitar a sua dívida. Ao invés disso, como já vimos, busque formas de fazer o dinheiro passar e trabalhar para você. Suas dívidas inevitavelmente acabarão, mas suas economias deverão estar com você para o resto da sua vida. Lembre-se disso. Afinal, você deve sempre se pagar antes. Ei galera, lembra o que eu havia dito lá no começo do vídeo? O link para a planilha O Homem Mais Rico da Babilônia está disponível aqui na descrição, totalmente gratuito. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo e essa planilha que eu estou passando para vocês, compartilhe esse vídeo, nos ajude também. Então pessoal, agradeço a todos que ficaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Não se esqueça também de dar o like e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima. Carpe Diem!